Bem, a graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Amém? Estamos despertos? Estamos motivados? Uhul? Não tem uhul. Amém. Bem, vamos, antes de mais nada, orar, é claro, e já cair em nossa lição de hoje, da matéria Fundamentos da Fé. Hoje é a aula número 9, ok? Mas é a lição ainda número 6. Isso porque algumas lições nós usamos mais de um domingo, né, para cobrir o conteúdo, certo? Como eu sempre digo, não temos pressa de nada, a não ser de ir para o céu. Então, levaremos quantas aulas forem necessárias para que o conteúdo, o material não fique mal analisado, né, mal examinado, ok? Então, vamos lá orar. Deus Santo e querido, nós agradecemos por mais uma manhã onde tuas misericórdias se renovaram sobre nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por podermos nos reunir como tua igreja, podermos estar juntos com os nossos irmãos para aprender mais sobre os assuntos mais importantes das nossas vidas, são a respeito da sã doutrina, daquilo que dá sustentação para toda a nossa prática, para todo o nosso procedimento. Muito obrigado por esta manhã, Deus, estarmos aqui e pedimos pelos nossos irmãos que estão viajando, que Tu possas guardá-los, trazê-los em paz. Aqueles que estão trabalhando, deem a cada um bom trabalho, bom plantão, geralmente aos domingos. Aqueles que porventura estão acamados, enfermos, que possam estender a Tua poderosa mão e restaurar a saúde dos nossos irmãos. Dá-nos essa manhã discernimento, entendimento, para que nossas mentes e corações sejam cativas pela Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. John Piper tem uma frase que eu já repeti várias vezes, que eu gosto muito. Essa frase simples diz o seguinte: a coisa mais importante no mundo é ser salvo. Essa frase está refletindo o que Jesus fala, de que o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Algumas pessoas estavam lamentando que o dono de uma das empresas mais valiosas do mercado mundial não é mais o homem mais rico que existe, ou um dos mais ricos, porque ele se divorciou e perdeu, se não metade, uma boa parte da sua enorme fortuna, porque obviamente ficou para sua esposa, né? Teve que dividir. E o artigo que eu lia tinha um tom de lamento. Agora, eu quero pedir, por favor, que você não se preocupe, porque ele não precisa de dinheiro. Ele não está mais pobre, ele tem mais dinheiro do que nós teremos se combinássemos todas as nossas vidas trabalhando a vida inteira. Mas para a visão do mundo, ele teve um grande baque na sua vida. Jesus tem uma visão de mundo completamente diferente. Que esse mundo vai passar e aquilo que nós temos aqui não tem valor eterno. Contudo, como diz o versículo que eu acabei de mencionar, se ele não perder a sua alma, ele ganhou mais do que o mundo inteiro. Irmãos, o assunto da lição número 6 é exatamente sobre salvação. Esse assunto ele é extremamente importante porque nós precisamos sempre reforçar qual é o padrão bíblico de salvação. O cristianismo verdadeiro, pelo menos, bíblico, ele se distingue de todas as crenças do mundo quanto à salvação. Você precisa fazer alguma coisa no hinduísmo, no islamismo, no shintoísmo. Você precisa aplacar algum Deus, você precisa de alguma boa conduta ou boa obra. No cristianismo, é a única fé onde não sou eu que faço para Deus, mas Ele que fez por mim. Esse é o grande distintivo. É claro que isso não significa que o cristão pode fazer ou viver da maneira como quiser. É óbvio que não. A diferença é que em Deus alcançar esse indivíduo,
ele passa a ser habitação de Deus, habitação do Espírito Santo, e Deus começa a transformar de dentro para fora e produzir nele aquilo que é necessário para a sua vida. Inclusive, isso está no nosso texto de memorização dessa lição que nós vamos ler daqui a pouquinho. Antes disso, tem um texto inicial do nosso autor aí, John MacArthur, na primeira página, nós estamos na página 63, que eu gostaria de ler. John Eddy, o pregador escocês do século XIX, disse: homens sem Cristo são mortos que andam. As belezas da santidade não atraem o homem em sua insensibilidade moral, nem as misérias do inferno o detêm. Você pode falar com o descrente sobre o céu e ele não demonstrará o menor interesse. Você pode falar sobre o inferno e ele não terá medo. Essas pessoas não precisam de renovação, não precisam de reparos, não precisam de restauração ou ressuscitação. Elas precisam de ressurreição, precisam de vida porque estão mortos. Essa é outro diferencial do cristianismo, porque a fé cristã não dá um jeitinho na pessoa. Um grande problema de alguns que compreendem a fé de uma maneira intelectual, começam a admirar a moral cristã, a ética cristã e tudo mais, é que eles tentam manter o que eles têm e adicionar Jesus. Isso simplesmente não funciona, porque isso não é ressurreição, isso não é novo nascimento. Isso acontece muito com pensadores, especialmente se eles forem mais conservadores, se forem mais ortodoxos, e eles começam a conhecer o que a fé cristã de verdade defende e começam a ver que há uma interpolação, né, uma interseção entre o que eles pensam e aquilo que a fé cristã defende, e ou passam a ser grandes admiradores da fé cristã, e talvez até certo ponto se identifiquem como cristãos, mas é tudo muito cerebral, é tudo muito ainda apenas da compreensão. Não houve um arrependimento de coração, porque isso aí só pode vir através da obra do Espírito. É claro que Deus pode usar todas essas percepções que esse indivíduo está tendo para levá-lo até Cristo, certo? Mas não é suficiente. Bem, vamos repetir, vamos ler juntos, irmãos, o texto que eu mencionei. Eu vou pedir que nós leiamos aqui na projeção, que está na versão que nós utilizamos, diferente do material que você tem em mãos. Vamos ler juntos, irmãos? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, queridos, Efésios 2, 8 e 9 são dois textos muito conhecidos, mas nós precisamos ir adiante e incluir o 10 na nossa memorização, porque ele fecha o raciocínio. Essa palavra porquê no começo está tirando uma conclusão do 8 e do 9. Nós somos salvos pela graça, e aquilo, versículo 10, que é realizado em nós também pela graça, é feito apesar de nós, não por nossas próprias mãos. Olha aí, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A palavra criação aqui no versículo, ela tem a ideia de artesanato, manufatura. Deus nos fez particularmente, individualmente, com um propósito dentro da sua vontade. E esse propósito só pode se concretizar depois da salvação, nunca antes. Uma pessoa não salva, não nascida de novo, ela não dispõe do necessário que está nesse versículo para poder servir a Deus, para poder glorificar a Deus, por melhor que essa pessoa possa ser. Esse é o grande problema do amigo do Evangelho. Aquele pessoal que de repente começa, o cônjuge se converte, ou um irmão de sangue e tal, ou qualquer coisa assim, e ele gosta do pessoal da igreja. Nós já tivemos gente que conviveu conosco assim. Mas, rapaz, torcia pela nossa igreja. Quando nós estávamos ainda por muito mais longe, né, para adquirir terreno ou pensar em construção,
né? Ele era um entusiasta e falava constantemente. Eu achava interessante aquilo, mas o coração não se rendia a Cristo. Porque ele via, a pessoa não é desprovida de inteligência, que a comunhão da igreja é um ótimo lugar para criar filho. O pessoal que gosta de bons valores, que gosta de boas coisas e tal, então ele gostava que seus filhos estivessem no nosso meio e valorizava isso. Mas passado o tempo, as trevas, e não importa o quão bonzinho, meus irmãos, que a pessoa seja, não importa quão amigo do evangelho que a pessoa seja, a Bíblia é categórica, ela não coloca graduações, ou é luz ou é trevas. E as trevas, a incredulidade, ela não consegue por um tempo indeterminado conviver com conceitos e com ideias e com comportamentos que ofendem a sua carne, que ofendem a sua maneira de ser, que ofendem a sua maneira de querer. Agora veja bem, meus queridos, todos nós estivemos nesse lugar um dia. Eu quero, se por acaso ainda persiste, aproveitar para desfazer qualquer noção de que você era diferente da pior pessoa que você conhece hoje no seu ambiente de trabalho, na família ou no ambiente de estudo. Por favor, não tenha a ilusão, quase o delírio de achar que, era óbvio que eu ia me converter. Você tem ideia de como eu era bom? Era óbvio que eu ia um dia conhecer a Cristo. Eu estava só aguardando o momento certo. Não era óbvio. Talvez você tenha essa visão distorcida de quem você era antes, mas é importante, à luz da palavra de Deus, e nós já vimos isso em outras ocasiões aqui também, lembrar que você estava morto, que você era escravo, que você era inimigo de Deus. Eu também. E quando nós somos honestos conosco mesmos, irmãos, e olhamos com menos fantasia para o nosso passado, você consegue perceber isso, não? Eu me converti com 10 anos, eu me lembro, apesar que a minha memória não é lá das melhores, mas eu me lembro de eventos na minha vida que mostrava claramente o quanto eu gostava do pecado. O quanto eu gostava, como a gente costuma dizer aqui no norte, né, da tolice do menino. Eu me recordo uma vez, meus irmãos, que eu fui para uma colônia de férias na Marinha. E é uma colônia de férias secular, né? E eu achei muito legal falar palavrão. Nossa, como é que parece um negócio assim que você envelhece uns 5 anos. E aí acabou a colônia de férias e eu voltei para a ladeira onde eu morava, né? Eu morava na ladeira. E eu fui jogar bola com meus colegas na ladeira. E aí comecei o meu repertório, porque agora, colônia de férias, vocês ficaram aqui. O mais engraçado, meus irmãos, é que como eram todo menino de boas famílias, alguns inclusive famílias bem tradicionais, no sentido de né, gente católica, religiosa, tudo certinho e tal, os meus colegas não crentes ficaram horrorizados, escandalizados com o meu comportamento. Sabe qual foi a minha atitude? Um dia eles chegam lá, não estão tão iluminados quanto eu. Como que alguém, mesmo sendo uma criança, pode pensar que falar profanidades é algum tipo de iluminação? E ontem eu estava pensando, meus irmãos, um pouco antes de dormir, e eu não sei exatamente por que foi motivado esse pensamento, algumas das piores coisas que eu já fiz na vida. Algumas das quais eu tenho absoluta certeza que cairia mais ainda, que eu não devo estar lá tão alto assim no conceito de alguns aqui, mas cairia ainda mais o conceito que você tem de mim, porque isso é a realidade da nossa vida. Não é o Paul Washer que fala que se alguém pudesse fazer, você se voluntaria a plugar um cabo HDMI aqui e projetar a sua vida inteira? Mas não é projetar a sua versão hollywoodiana não, viu? Não é para projetar a sua versão Petra Costa, não, viu? É a versão verdadeira. Não é vida em delírio, vida em declínio, não. É a realidade da nossa vida. Eu não quero esse cabo HDMI projetando nada de mim. Porque a salvação, ela não é, repetindo o nosso raciocínio aqui, uma mera mão de tinta
que acontece quando você, inclusive nós já vi ali umas infiltraçõezinhas, né? Faz não tanto tempo assim que a gente teve uma reforma aqui, pintou, mas assim acontece quando o prédio é um pouco antigo. Já viram umas infiltraçõezinhas ali. Então o que a gente vai fazer? Rapaz, o pedreiro vai dar uma descascada naquela parte ali que está fofa, vai passar uma massa acrílica, não é isso? Lixar, passar mesmo tom de tinta por cima. Se você não tinha visto, for na semana seguinte, nem vai perceber que alguma coisa foi feita, porque vai estar lá perfeito, correto? Isso não é conversão. Conversão, meus irmãos, é derruba essa parede e faz outra. Isso é conversão. Não é massinha e mão de tinta. É realmente completamente renovar o eu, especialmente trocando pela pessoa de Cristo. Bem, vamos então, meus irmãos, ver o que a nossa lição fala sobre essa salvação que nós graciosamente recebemos do nosso Senhor, ok? Nosso primeiro texto é Romanos 8, 29 e 30. Eu vou pedir que a Dani dê uma lida nesse texto, porque nós vamos falar sobre o plano. Desculpe. Primeiro ponto romano aí, a soberania de Deus na salvação. Nessa questão de soberania, nós vamos ver em primeiro lugar o plano divino soberano de salvação a partir do texto de Romanos 8, 29 e 30. Pode. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Muito bem, vamos preencher ali, como está na sua apostila, os espaços em branco. Versículo 29, aqueles que de antemão conheceu. Certo? Então ele vai colocar o conhecimento prévio de Deus. Olha que interessante, aí você não existíamos, mas Deus já nos conhecia. E nos conhecendo, o que ele fez? Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Essa semana alguém colocou um post num grupo de igrejas batistas, dizendo o seguinte: se existe a palavra predestinação na Bíblia e em nossa declaração doutrinária, por que os púlpitos e as igrejas não falam sobre isso? É claro que aqui e acolá deve ter quem fale, mas é verdade. Eu congreguei na mesma igreja durante uma década e eu não me recordo de ter ouvido a palavra predestinação, eleição, nenhuma vez. Absolutamente nenhuma vez. Alguns dentro da nossa denominação ou boa parte tem a ideia de que essa predestinação é por causa de que Deus já sabia quem ia escolhê-lo. Entendeu? Não. Nem eu. Ou seja, Deus sabia que você ia escolhê-lo, mas de antemão foi lá e ele elegeu. É bem complicado, porque eleição é algo que eu escolho. É como se alguém dissesse assim: eu já vou colocar fulano como governador porque eu já sei que vocês vão elegê-lo. Então é um tanto quanto estranho isso daí. Mas é a ideia que eles têm, mesmo que não seja essa a interpretação correta do texto de Pedro. Mas o texto, na verdade, está dizendo que ele nos conheceu antes e nos predestinou, porque ele nos conheceu antes. Ele sabia quem eu era, sabia o meu nome, a minha história, e ainda assim vai lá e nos escolhe. É interessante, irmãos, que essa escolha não é porque ele vê pessoas boas e as escolhe. Ele escolhe pessoas a despeito da índole, do comportamento, do valor, da ética ou o que quer que seja que eu e você tivéssemos. Não por causa de alguma bondade inerente de A ou B. E aí o versículo 30 diz: e aos que predestinou, e aí Deus começa, meus irmãos, e aí por isso que está dizendo o plano divino soberano de salvação, ele começa a executar o processo. Procura a participação do homem nesse versículo, você não vai encontrar. Ele vai dizer: aos que predestinou, ele também chamou. Aos que chamou, ele também justificou, já é o versículo 30 também. E aos que justificou, ele glorificou. Olha que interessante, essa última parte ainda não aconteceu comigo e com você, mas o tempo está no passado. Por quê, meus irmãos? Porque Deus enxerga a obra da redenção, a obra da salvação, como um assunto terminado.
Esse versículo, meus irmãos, ele, além do que o mais óbvio do ensino dele, ele também reforça a certeza de salvação ou a perseverança dos santos. Porque a obra que ele começou na vida de alguém, ele já vê como completada. Não tem como você andar até o penúltimo ali e voltar atrás e aí Deus, não vou apagar aqui a glorificação porque ele pisou na bola no meio do caminho. Ele negou a fé, caiu da graça, como se diz. Tal conceito ele é estrangeiro à Bíblia, ele é estranho à Bíblia, porque o texto acaba de dizer que Deus já vê a obra da salvação de maneira completa na nossa vida, como algo que já está terminado. Para emprestar outra coisa que Paulo ensina em Filipenses, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. A salvação ela é perseverante por causa dele, não por nossa causa. Mas esse assunto a gente vai tratar com mais delonga daqui a pouco. Outro texto sobre o plano divino soberano de salvação, irmãos, Efésios 1, 4 e 6. Vamos ler juntos, irmãos? Esse está projetado aí. Vamos lá? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós temos duas perguntas sobre esse versículo. Primeira, letra A. Qual o plano de Deus antes da fundação do mundo? E aí ele já dá a dica que está no versículo 4. Qual é o plano de Deus? Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, o plano de Deus não era apenas salvar, mas salvar e trabalhar ou executar ou determinar a qualidade de quem ia ser salvo. E a qualidade está no texto. Sermos santos e sermos irrepreensíveis. É claro que isso aqui não significa sem pecado, porque nós bem sabemos disso. A ideia, meus irmãos, de santidade e a ideia de irrepreensibilidade é uma vida que busca viver os padrões de Deus e agradar a Deus. E que, se porventura não cumprir isto, busca restauração em arrependimento e mudança. O que é algo que vai nos acompanhar toda a nossa vida até a última parte do versículo 30, que é a parte do glorificou. Ok? Então, voltando aqui, meus irmãos, o que é o plano de Deus antes da fundação do mundo? Ter uma nova raça, ter uma nova linhagem a partir de Cristo para consertar o declínio e a perda que aconteceu na raça e na linhagem adâmica. É por isso que ele vai falar sobre o primeiro Adão e vai falar sobre o segundo Adão. Então, nós, ou todo ser humano, compartilha da linhagem do primeiro Adão. Mas agora em Cristo, nós somos uma nova raça, uma nova linhagem. E aqui não é nada estranho, como fosse algum tipo de discurso de superioridade racial. Nós não estamos falando de raça como físico. Nós estamos falando de linhagem, e essa linhagem é feita segundo a obra de Cristo na nossa vida. Ok? Esse é o plano de Deus desde o começo. Para completar o nosso raciocínio, qual o propósito deste plano de salvação? Por que Deus faz isso? Versículo 6. Para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então veja bem, meus irmãos. Há muitos anos atrás, eu fui pregar num culto de adolescentes da organização aqui do nosso estado, né, a UBAER, União Batista de Adolescentes do estado de Roraima. E eu falei uma coisa que eu não sabia que ia me dar até certa dorzinha de cabeça depois. Eu falei o seguinte: o principal propósito de Deus, de Jesus em vir aqui, não foi salvar você, mas foi glorificar a Deus. A salvação estava dentro do propósito da vinda do Messias, do Salvador, sem dúvida nenhuma. Mas o propósito número 1 de Jesus era glorificar a Deus. Alguns egos não gostaram da minha afirmação e foram reclamar com o seu pai, adolescente, né? E o seu pai foi reclamar com o seu pastor,
que é que vocês estão levando para pregar para os nossos filhos? Aí já tinha uma multidão com tochas e ancinhos. E Deus é tão, irmãos, interessante que Ele fez eu e esse colega nos encontrarmos num lugar, inclusive no prédio da nossa convenção, sem tempo marcado. Eu fui lá, eu também não vou lá muito, mas fui lá tratar de uma situação e lá chega ele. Aí ele toca no assunto e me contou que o líder da igreja dele tinha ouvido a reclamação da filha dele, que estava lá presente, que teve um pastor que disse que Jesus não veio aqui principalmente para nos salvar. Eu fiz questão de perguntar se ela mencionou a palavra principalmente e se ela disse o resto daquilo que eu falei. E disse. E eu respondi para o colega, mas aonde é que está o erro? Você acha realmente que em primeiro lugar Jesus veio nos salvar? Que a vida dele não era em primeiro lugar para a glória de Deus, glória do Pai? E ele disse, não, não é isso, é que você tem que compreender que às vezes as pessoas não acompanham. Aí eu falei assim, mas aí não é meu problema, o problema é do pastor deles, que precisava ter explicado isso antes. O ponto aqui, meus irmãos, é que Deus não fica orbitando ao seu e ao meu redor. Olha o que o versículo 6 está dizendo. O propósito da salvação é dar glória a Deus. O propósito pelo qual você foi salvo foi para que Deus fosse glorificado. E quando alguém não é salvo, Deus não é menos glorificado. Eu não posso trazer glória para o meu nome, você não pode trazer glória para o seu nome, mas a glória veste bem em Deus. Nosso Deus, Ele não apenas atribuímos a Ele glória, Ele é naturalmente, ou sobrenaturalmente, se você preferir, glorioso. Isso é inerente à natureza dele. Não existiria o conceito de glória se não fosse o nosso Deus. Então, o objetivo da salvação, meus irmãos, e interessante quando você fala de missões, você fala sempre do perdido, do perdido, do perdido. Ok. Mas a ideia de missões é levar o nome de Deus às nações para que o nosso Deus seja glorificado entre as nações. Não é um pouquinho diferente? A motivação não muda um pouquinho? Quando o seu objetivo principal é que Deus seja glorificado entre cada etnia, raça, língua, tribo, nação e etc. E o nome dele seja conhecido. Se você ler um pouco quando os puritanos falam sobre missões, essa era a ideia que estava por trás deles, dos ensinos deles. Que em levando o evangelho a determinado povo, esse povo que não glorificava Deus, porque não o conhecia em absoluto, agora parte dele, pelo menos, ou aqueles que se convertem, dentro daquele povo, começam a glorificar a Deus. Portanto, meus irmãos, qual é o propósito de Deus dessa salvação? Que ele seja glorificado. Ponto. Deixa eu colocar de outra maneira. O céu não é a seu respeito. Isso é meio ruim, né? Nosso ego fica assim... Voar. Mas o céu não é a nosso respeito. O céu é Deus sendo completamente glorificado por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. Quando nós lemos Apocalipse, meus irmãos, nós vemos o tempo todo Deus sendo exaltado na consumação dos séculos de maneira plena. A sua soberania, o seu senhorio sendo destacados de maneira plena. Ok? Então é importante nós entendermos como isso acontece nas nossas vidas. Tem um quadro aqui na próxima página, antes de nós encerrarmos, que diz o seguinte: graça é ato de amor e misericórdia livre e soberano de Deus, dando salvação através da morte e ressurreição de Jesus, independente do que possa o homem fazer, mantendo Deus aquela salvação até a glorificação. Para encerrar o que vimos nesses dois versículos na letra A. Ok? Muito bem. Bem, se é um plano divino soberano de salvação, ele que vai implementar, esse plano de salvação. Essa é a nossa letra B. Ok? Do começo até o final, a salvação pertence ao Senhor, para emprestar as palavras de Jonas, né, ali no capítulo 2. Primeiro ponto, meus irmãos. Qual a condição do homem antes da conversão? Efésios 2, versículo 1,
diz o seguinte, Mayday. Texto bastante conhecido, nós já lemos, inclusive, lemos em algumas lições anteriores. Vamos lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mortos. Essa é a resposta tácita e curta da questão número 1. Mortos. E nós cantamos exatamente isso. Pode um morto se levantar? Então não tem auto-ressurreição, certo? Não tem a pessoa automaticamente ou sozinha trazer-se à vida. A ideia de morto não é apenas uma condição de separação de Deus, mas uma condição de impotência. Porque as pessoas gostam de colocar só a primeira parte, né? Não, é que quando a pessoa está morta espiritualmente, é porque ela está separada de Deus. Sim, não deixa de ser verdade. Mas tem a outra parte. Ela é impotente de resolver a sua questão espiritual. Ela precisa que o ponto de partida da salvação venha de Deus. Porque se depender dela mesma, não vai acontecer. Certo? Mesmo que ela seja vivinha da Silva fisicamente, espiritualmente é outra questão. Aliás, deixa eu abrir aqui um parênteses, meus irmãos. Esse é o grande problema que as pessoas têm para compreender quando nós falamos que não existe livre-arbítrio. Então, hoje de manhã você decidiu que roupa você ia vestir. Eu, por exemplo, olhei a camisa menos amarrotada que tinha para passar. Tinha uma lá que eu queria, mas estava muito amarrotada. Eu falei, vai dar muito trabalho. Então, vou pegar uma menos amarrotada para dar uma passadinha rápida e vir. Isso não é livre-arbítrio. Hoje você decidiu se você ia vir de tênis ou sapato ou sandália, sei lá. Isso não tem nada a ver com livre-arbítrio. Isso é outra coisa completamente diferente. As micro decisões da nossa vida, a maioria das quais Deus não poderia ligar menos, certo? Se eu vinha com essa camisa, ou a camisa da igreja, da conferência, ou uma camisa sem nada, se eu ficar, Senhor, qual camisa tu queres que eu vá hoje? Deus, menino, tu não consegue tomar uma decisão sozinho, não? Cuida da tua vida, que eu cuido da minha aqui. Deus não está interessado com a camisa que eu vou vestir hoje. Isso não é livre-arbítrio. Alguém sabe qual é a palavra que define isso, irmãos? Livre agência. São coisas bastante distintas. A livre agência é a liberdade que Deus dá aos seres humanos de tomar as suas micro decisões durante o dia, desde que essas micro decisões não estejam frontalmente contrárias à sua vontade determinada. Eu sempre exemplifico isso, irmãos, com a época no mundo, lá no futuro, certo? Quando o anticristo estiver reinando no planeta Terra. Eu sei pela palavra de Deus que se alguém tentar matar o anticristo no primeiro ano do seu governo, essa pessoa não vai conseguir. Não vai conseguir. Ela pode fazer o que ela quiser, ela pode amarrar uns explosivos, tentar entrar escondido no lugar onde ele estiver e tentar se matar para matar, não vai conseguir. Por que eu sei disso, irmãos? Porque a vontade de Deus já determinou o tempo onde esse camarada vai pensar que é o dono do pedaço. Então, uma decisão da livre agência de alguém está indo contra a vontade determinada de Deus e Deus vai dizer, não vai. Vai explodir antes, vai ser pego, não vai dar certo, eu não sei, mas ele não vai conseguir. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Há determinadas coisas na nossa vida que Deus interfere na nossa livre agência para que a vontade dele determinada aconteça. Você já teve aquela situação em que você... Parece que alguém estava dizendo no seu ouvido, faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa. E você, rapaz, eu vou lá fazer logo porque... E aí quando mais à frente você vê que você teve livramento de alguma coisa porque era Deus, o Espírito Santo dizendo assim, dá uma olhadinha direito se o parafuso dessa roda desse carro está apertado direito. Tem uma vez que nós íamos fazer uma pequena viagem, nós tínhamos um carro muito velho, aí meu pai e minha mãe, não lembro bem, eu comentei, a gente vai viajar esse fim de semana, vai dar uma saída, você já fez uma revisão do carro? Ah, é logo ali. Era bem novo, né? Não estava muito aí preocupado com algumas coisas meio básicas da vida, é logo ali. Mas meu pai insistiu, e aí daqui a pouco um dos dois ligou de novo, você já fez a revisão do carro?
Aí eu falei assim, eu lembrei que quando eu era pequeno, às vezes quando eu não ouvia meus pais, aí eu metia o pé no prego, cortava não sei o que da mão. Falei, sabe uma coisa? Boca de mãe é santa, né? Fala e as coisas acontecem. Eu vou lá. Quando cheguei no mecânico, uma polia do carro estava para esgaçar e poder se romper. Aí o mecânico falou, pastor, isso aí ele ia deixar o senhor na estrada, provavelmente. Então a minha livre agência queria fazer uma coisa, mas Deus misericordiosamente estava, né, mandando mensagens para dizer, vai dar uma olhadinha nisso daí. Isso dito, meus irmãos, o livre-arbítrio não existe por causa do que o versículo 1 disse agora para nós. Somos mortos. João 8, somos escravos. Então o ser humano livremente não busca a Deus. Romanos capítulo 3, que vimos semanas atrás. Não há um justo, nem sequer um, não há ninguém que busca a Deus. As pessoas buscam uma ideia de Deus, uma religiosidade. E às vezes Deus usa isso para conduzi-lo ao conhecimento do Evangelho e ao conhecimento da salvação. Certo? É sempre bom aproveitar essas oportunidades e abrir esses parênteses para que nós compreendamos por que as pessoas vivem usando termos, mas usando de maneira equivocada. Às vezes eu compreendo quando a pessoa diz, não, todo mundo tem o seu livre-arbítrio, que ele está se referindo às decisões do dia a dia, mas não é teologicamente correto, não é doutrinariamente correto fazer tal afirmação. Beleza, irmãos? Então vamos lá, tem um outro quadro aqui antes para que nós possamos ler, acabei pulando. Romanos 16, 25 e 26. O decreto de Deus para revelar seu plano. Ora, aquele que é poderoso para, vou ler nessa versão aqui mesmo, vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. E agora sim, vem o número 1, com a condição do homem, nós já vimos ele está morto, e agora o número 2. Vamos lá. O que Deus, o Espírito Santo, faz com respeito ao pecado? João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse ele, aí no texto, Jesus está falando do Espírito Santo. Então, qual é o papel do Espírito Santo, meus irmãos? Não é necessariamente, ou o principal papel, fazer coisas diferentes, sobrenaturais, que é o que as pessoas mais valorizam em muitos ajuntamentos supostamente em busca de Deus. É ele fazer coisas que é o espetáculo, né? Curar, e a pessoa vai ter visões, vai ter isso. Qual o papel? Jesus não falou nada disso. O papel principal do Espírito Santo, e o qual ele é o seu mais importante companheiro no seu evangelismo, é fazer a pessoa compreender que ela é pecadora, fazer a pessoa compreender que ela precisa de arrependimento e que ela tem ofendido Deus com o seu comportamento. Isso só vem através da obra do Espírito. Então você está querendo fazer uma visita evangelística, né? Ou até você chamou o seu alvo evangelístico para ir na sua casa, para comer um bolo e tal, um café da tarde, você aproveitar e compartilhar o evangelho, ou o que quer que seja que você tenha planejado. Essa deve ser, irmãos, a nossa primeira oração. Clamar para que o Espírito convença, trabalhe o coração daquela pessoa. Às vezes nós nos preocupamos, né, do que nós vamos falar, de como vamos falar, qual o conteúdo. Às vezes nós sabemos um pouco da vida da pessoa, a gente faz todo um esquema na nossa cabeça. Eu vou começar por aqui, vou por ali, vou fazer isso, fazer aquilo. Veja bem, esse tipo de planejamento não é ruim. Eu tenho um irmão americano que eu acompanho já há algum tempo, mas recentemente comecei a ver outros vídeos dele, chamado Ray Comfort. Você deve conhecê-lo com aquele documentário Evolução versus Deus, não é isso? Ele é o autor daquele documentário e também o documentário 180, que é fabuloso a respeito do aborto. Esse eu não lembro se tem legendado em português, mas o Ray Comfort ele faz basicamente um evangelismo baseado nos 10 mandamentos. Tentando mostrar às pessoas de uma maneira muito lógica que elas são mentirosos, blasfemos, adúlteros e assassinos. Como é que vai ser, pastor?
Você já mentiu alguma vez na vida? Então você é um mentiroso. Você já desejou mal de alguém? Então você é um assassino. Porque Jesus pegou os 10 mandamentos e pegou o padrão e botou lá para cima. Sermão do monte. Você já olhou para um homem ou para uma mulher com um desejo pecaminoso no coração? Então você é um adúltero. Jesus já fez isso também. E então ele pega os 10 mandamentos e mostra às pessoas a necessidade deles se reconciliarem com Deus em arrependimento e fé. Parece simplório, mas não é que funciona. Os inúmeros testemunhos que ele tem de pessoas que têm se convertido. Meu ponto aqui é que a estratégia não é ruim. Agora vamos voltar aqui. Nada disso funciona sem a obra do Espírito. Nada disso funciona, irmão, sem que o Espírito mostre às pessoas aquele raio-x do seu próprio coração. Então, orar, meus irmãos, por uma parceria, pela ação do Espírito, no nosso evangelismo é primordial para mim e para você. Deve ser a primeira coisa que eu faço antes de ir ao encontro daquela pessoa, que eu faço durante a conversa com ela e até depois. Certo? Eu tenho um alvo evangelístico, irmãos, ele é uma pessoa, de novo, muito legal, muito bom de papo. Me atendeu na loja, depois ficou 20 minutos falando de coisas sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre a fé e tal. Nem aí para comissão, para vendas e tal. E eu falei, rapaz, mas não quer marcar depois? Você trabalha sobre comissão aqui? Ele, não tem problema não, eu vou ficar aqui mais um pouco e a gente conversou. Só que só vai até aí. Porque o interesse dele é de curiosidade. O interesse dele é porque, venhamos e convenhamos, quem não gosta de Deus? Bem, os ateus, é claro, mas eu me refiro, todo mundo gosta de Deus. E todo mundo gosta de ouvir coisas boas de Deus. E no caso desse meu alvo evangelístico, ele já identificou que tem gente que está manchando o nome de Deus. Gente, né? Por aí. Manchando o nome de Deus à torta e à direita. E ele não gosta disso. E quando ele viu que eu também não gostava, juntou a fome e a vontade de comer. É aí que ele gostou mais de mim. Mas só fica até aí, meus irmãos. Eu não tenho poder de transformar, de convencer, de mudar a cabeça dele. Por isso que eu tenho orado especificamente, para que Deus mostre a ele a sua autojustiça. Ele se acha religiosamente melhor do que quem mercadeja a palavra de Deus. Mas ele não consegue perceber que ele ainda está longe de quem realmente serve a Deus. Na cabeça dele, ele está mais perto de quem serve a Deus do que quem mercadeja a palavra de Deus. Só que ele está espiritualmente equivocado. E só o Espírito Santo, irmãos, para mostrar isso de verdade ao coração dele. Não tem como. Não tem como eu mostrar o quão pecador ele é. Só o Espírito pode fazer isso. Ok? Número 3. O que se faz necessário antes que alguém possa conhecer a verdade? O que tem que acontecer com essa pessoa? 2 Timóteo 2,25. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Olha só a ordem com que Paulo coloca aqueles que Timóteo deveria repreender. Isso aí é dentro e fora da igreja, viu? Arrependimento para que seja conduzido à verdade. O que eu gosto desse texto também é que, para que Deus lhes conceda arrependimento. Não nasce deles mesmos. Vem do convencimento do Espírito e a obra do Espírito na vida daquela pessoa. Você lembra que eu falei, meus irmãos, daquele pessoal que tem começado a conhecer a ética cristã mais de perto, né? Começa a conhecer alguns filósofos cristãos, começa a admirar quem escreveu filosofia e ética e tudo de um ponto de vista do pensamento judaico-cristão e tal, mas fica só aí. Porque ele conheceu a verdade, mas ele não passou pelo arrependimento. Ele nunca vai de verdade entender e conhecer essa verdade. Você se lembra do versículo do Salmo 119, que diz: eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu observo a tua lei? Olha que interessante. Porque quem é o mestre? É a ideia de conhecimento, correto? Se você trata alguém de mestre, você está dizendo, você sabe alguma coisa que eu não sei. É por isso que Jesus era chamado de mestre. É por isso que os nossos professores são chamados de mestre.
Você pode ser uma fera na área dele, mas você não tem a experiência dele. Você não tem um conhecimento mais amplo que ele tem. Então ele é mestre. Ele pode até passar o mestre, mas no momento ele é. Ponto. O ponto aqui, meus irmãos, principal é como a gente não percebe a necessidade de mostrar às pessoas a sua condição sem que elas, como eu vou dizer, deixem de compreender que nós estamos na mesma situação que eles, no mesmo patamar que eles, como seres humanos, como um dia fomos pecadores, mas apontar para um conhecimento maior da verdade. E sem esse conhecimento maior da verdade, que vem pelo Espírito Santo, ele não vai ser conduzido ao arrependimento. Então, voltando a esses pensadores que eu estava mencionando, eles têm uma ideia muito boa e admiração da verdade, mas eles nunca vão ter a compreensão real sem o arrependimento. Eu e você só conhecemos a verdade, irmãos, não é porque nós estudamos, não é porque você veio na EBD, não é porque você faz CFM. Se eu quisesse colocar como uma ilustração, o fato em si do conhecimento bíblico, teológico, ele pode até ser compreendido naturalmente, mas a amplitude dele e as correlações que ele tem com a vida só podem ser compreendidos sobrenaturalmente. Você já ouviu aquela mensagem em que alguém pegou um princípio do texto e explanou, aplicou, interpretou de uma maneira tão profunda, porém bíblica, que você quase que podia apalpar a iluminação de Deus sobre aquele professor, irmão, pregador, que quer que fosse. Você passou por isso. Nós tínhamos um professor que quando ele ensinava, eu brincava, pegava a Bíblia e brincava assim, de onde é que ele tira isso? De onde que ele tira isso? Mas era, número um profundo conhecedor das Escrituras, mas também havia uma iluminação que está disponível a cada um de nós, viu, meus irmãos? Isso aqui não é propriedade dos mais ungidos ou qualquer coisa assim, não. Ele possuía ou recebia uma iluminação do nosso Deus para dar aquela aula, abençoar aquela aula, que a gente percebia isso no que nós aprendíamos. Houve preparo, houve estudo? Com certeza absoluta, eu o conhecia muito bem. Mas você notava quando ia além do esforço próprio, quando ia além de apenas conhecer. Havia uma interação de alma com o texto, com o ensino, com o princípio bíblico e assim por diante. Eu não quero me delongar aqui, meus irmãos, mas é para nós compreendermos o quão sobrenatural é o negócio que nós estamos quando nós pregamos o Evangelho, ou quando nós ensinamos a palavra. O preparo é indispensável, mas sem a ação do Espírito Santo é perda de tempo. Completa perda de tempo. E isso também faz o arrependimento necessário. E a pergunta 4 é bem simples. Quem nos outorga isso é o próprio Deus, o Espírito Santo, né? Como ele fala aí, que Deus é que dá o arrependimento. Muito bem. Alguma pergunta até agora, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma questão que não ficou bem esclarecida? Não? Ou está tudo muito bom, ou está tudo muito ruim, né? Então tá bom. Bem, número 5. Vamos ler, irmãos, esse texto que está sendo destacado aí, João 1, 12 e 13, também um versículo muito conhecido. João 1, 12 e 13. E a letra B tem o título seguinte: Deus implementa seu plano de salvação. Coloca em ação seu plano de salvação. E a pergunta baseada nesse versículo é: quem nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus? Quem nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus? Vamos lá. Contudo,
aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Muito bem. Então, quem nos dá o direito? Deus. Então, não é, de novo, participação humana em lugar algum. É Deus que outorga, Deus que determina, Deus que capacita, Deus que possibilita que a salvação venha. Pastor, mas tudo aí a gente não sabe, não? Não sei. Porque uma coisa é assim, a nossa carne tenta o tempo todo transformar a nossa religião a nosso respeito. E é por isso que nós estamos reafirmando, irmãos, coisas que deveríamos nunca esquecer. A salvação do começo, do meio e até o final é a obra do nosso Deus em nós. Nossa apostila vai dizer o seguinte: note que este direito ou privilégio não nos é dado em virtude de, primeiro, por causa do nosso nascimento, ou seja, do sangue. Porque você nasceu nesto naquela família, ou nesto naquela tradição religiosa, ou nesto ou naquela etnia. Você pode ser judeu e não ser salvo, e ser gentio e ser salvo. Noção óbvia para nós, mas João descreveu isso para que não houvesse qualquer dúvida a respeito do que estava acontecendo nos dias da vinda de Jesus com os judeus naquele momento, certo? Outra, nossos próprios esforços, a vontade da carne. Como eu disse, fui salvo porque eu busquei a Deus. Alto lá, calma aí. Não foram seus esforços, você não encontrou Deus, porque não era ele que estava perdido, era você. Ele que lhe encontrou, ele que nos encontrou, que nos alcançou onde nós estávamos. E também não vem da nossa própria volição, ou seja, da nossa própria vontade, a vontade do homem. Então não é do sangue, não é da carne, não é da vontade do homem, ou seja, não é do ponto de partida humano que vem a salvação. Salvação é obra exclusiva e total de Deus nas nossas vidas. Ok? Número 6, 1 Coríntios 3, versículo 6. Quem dá o crescimento ao crente? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Olha aí, meus irmãos. Como é que você está crescendo espiritualmente? Pastor, porque eu estou buscando. Você já reparou, queridos, que se nós todos nós, fizéssemos exatamente a mesma coisa. E detalhe, nós somos convocados na nossa igreja, todos fazemos exatamente a mesma coisa, não é isso? Todo mundo é desafiado e convocado a fazer devocional. Check? Ok. Todo mundo é convocado, exortado, admoestado, perturbado para ler a Bíblia toda em um ano. Sim? Confere. Você é perturbado, atormentado, cricrisado para você não faltar EBD. Eu posso relacionar tudo e eu nunca fizemos nossa igreja. Deixa eu pegar aqui os meus eleitozinhos, meus escolhidos, para investir neles. O resto, se vier, vem. Todo mundo está... Agora, obviamente, nem todo mundo faz o que deveria fazer. Você sabe quem você é, porque eu não preciso ficar tomando conta da vida de ninguém. Agora, vamos supor que todo mundo fizesse tudo o que deveríamos fazer para o nosso crescimento espiritual. Ainda assim, o crescimento não seria o mesmo. Por quê? Paulo acabou de explicar. Deus é que dá o crescimento. Deus dá o crescimento, irmãos, numérico a uma igreja, mas Deus é também quem dá o crescimento qualitativo a uma igreja. Agora, há sim uma combinação, uma tensão entre a responsabilidade humana e a ação de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero colocar aqui, meus irmãos, o equilíbrio entre dois extremos, certo? O primeiro extremo é que não precisamos fazer absolutamente nada, Deus faz tudo. O outro é que, se você buscar, Deus vai fazer tal coisa. Quem já ouviu esse tipo de pregação, esse tipo de ensino? Deus não vai fazer nada, porque Deus não é obrigado a fazer coisa alguma. Não adianta você marcar quarta-feira do milagre se Deus não colocou na agenda dele. Quinta-feira da oração forte, de curas e sei lá o quê. Se Deus não determinou naquele dia que ele vai fazer alguma coisa, você pode agendar o que for, fazer banner, fazer carro de som. Ele continua sendo Senhor e a gente continua sendo servo. Enfim. Agora,
Se alguém, numa determinada fase da minha vida, levei a minha vida com Deus muito mais a sério, minha vida de oração, de estudo da palavra, a minha vida de proclamação do evangelho, de serviço, tudo aquilo que são as disciplinas cristãs. E no outro determinado momento eu não fiz absolutamente nada disso. Não é que Deus, meus irmãos, vai me abençoar X porque eu fiz isso. É que Deus aqui vai me abençoar e aqui Ele não vai me abençoar. O quantitativo é que eu quero discutir aqui. Porque nós já tem livros que falam isso. 5 passos para transformar a sua vida de oração. Aí o livro faz uma série de promessas que vai acontecer tal e tal coisa e tal coisa e tal coisa. Quando? Quer ver só? Se eu sou um ofertante liberal da obra de Deus, oferto com amor e com liberalidade e com alegria. 3 condições que você tem na palavra de Deus. Ou eu sou uma pessoa avarenta. Eu posso dizer tacitamente que você vai ser aqui abençoado e que você não vai ser abençoado. A questão da teologia de hoje é o quanto. Eles dizem assim, se você for dizimista, ofertante, pouco importa o nome que você dá, Deus vai lhe abençoar. E aí você vai sonhar com o novo Compass qual é a marca do carro lá, sei lá, do Jeep. O novo Compass do Jeep, ou sei lá qual é o carro do seu sonho, Deus vai lhe abençoar. Quem disse isso? Que você vai ser próspero. Aí é que está a diferença. Aí é que está, meus irmãos, a falta de compreensão de que Deus soberanamente vai fazer algo na vida de alguém e outro na vida de outro, outro na vida de outro, todos fiéis a Deus. E Deus vai abençoar de outras maneiras. Grande parte, irmãos, do que nós usamos para comprar o nosso terreno foi a oferta de uma família de irmãos que são empresários, como os irmãos acompanharam na época. Eu não sou financeiramente abençoado como eles. E eu não me considero uma pessoa financeiramente infiel. Mas eu não estou aqui reclamando. O plano soberano de Deus na vida desses irmãos é aquilo lá. E o plano soberano de Deus na minha vida é o que eu tenho. Irmãos, entenderam a diferença? Ambos somos abençoados. Porque quantas pessoas, eu já ouvi isso daí, a gente fala assim, não, teve o irmão, o Colgate, lembra da história do Colgate? O pessoal sempre conta, né? A pasta de dente, ele era cristão e tal. Não, ele era um irmão muito abençoado. O que o pessoal está pensando? Ele era uma pessoa muito rica. Isso não é a noção bíblica de bênção. Porque eu conheci crente muito rico e avarento. Eu acho difícil que essa criatura seja abençoada. Avarento, mau patrão, mau chefe, grosso que na junta destroncada, não fazia nada na igreja dele. Eu vou dizer que essa criatura é abençoada? Abençoada é o Zé Pedreiro ali, que tem sempre seu serviço, estando na sua família, crente fiel, de oração, ofertante. Ele é abençoado, mesmo que ganhe muito menos do que o empresário. Então, essa noção, meus irmãos, de bênção ou não bênção, ela precisa ser revista à luz da palavra de Deus, do que a palavra realmente ensina sobre isso, certo? Só para a gente dar mais um parênteses aqui, aproveitando a palavra crescimento. Agora, voltando ao crescimento espiritual. Eu oro 2 horas por dia, você ora 2 horas por dia. Eu todo dia faço meu devocional, você faz seu devocional. Todo dia eu continuo com a minha leitura bíblica anual, você também. Eu tenho 3 alvos evangelísticos, você também tem 3. Está tudo empatado. E você é mais abençoado. Por quê? Porque Deus assim decidiu. Deus assim determinou. Você pode botar no mesmo solo, tá? Pegou o solo, tratou, tá tudo igualzinho, tudo, né? pH equilibrado, está tudo certinho. Pode pegar as sementes do mesmo lote. Pode até medir todo dia um copo d'água 300 ml em cada um. Ser justo, com tudo igual. Dali a 3, 4, 5 meses você vai notar que as plantas não são iguais. Deus vai dar o crescimento conforme Ele deseja na vida de cada um de nós. Vai lá. Romanos 12, 3 fala assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Caberia isso, a diferença do crescimento espiritual, ou não? Aí não.
A medida da fé é a mesma medida repartida para cada um. O que Paulo está falando é o seguinte: não pense de si por causa dos seus méritos humanos, mas pense por causa dos seus méritos espirituais. E em termos de méritos espirituais, nós estamos tudo nivelado. Então, Deus pega a medida da fé, que é a mesma para todo mundo, certo? A medida da conversão, a medida da nova vida espiritual, certo? Tipo, ele não fez o Jackson mais vivo espiritualmente do que eu. A mesma obra de redenção que houve na vida dele, houve na minha, certo? Então, o início, o ponto de partida da vida espiritual, irmãos, todos nós estamos nivelados, certo? É claro, em termos de experiência de vida, uma conversão de uma criança de 10 anos e um homem de 30, ele traz talvez até alguns conhecimentos que vão ajudar a sua vida espiritual a ir mais rápido do que a criança de 10 anos, certo? Quando eu me converti. Mas o início, a medida da fé foi distribuída a cada um. Então o que Paulo está dizendo? Por que você está se achando melhor do que seu irmão? Se você foi salvo da mesma forma. É mais ou menos aquela ideia, meus irmãos. Todo mundo nasceu nu e chorando. Por que está se achando melhor do que os outros? Não tem esse pessoal que fala essa frase, né? Você nasceu nu e chorando igual todo mundo. Aí está achando aí que é alguma coisa. Bem, você pode dizer espiritualmente, todos nós nascemos, não nus, mas vestidos da mesma fé. E por isso não temos condição de achar-nos melhores ou piores do que qualquer outro. E muito menos confiar nos méritos da carne. Porque não é nesse texto, aí Paulo vai dizer assim, porque se alguém pode confiar na carne, ainda mais eu. Benjamita, circuncidado ao 8º dia, levita não, fariseu. E aí ele fala todo o seu currículo. Então vamos lá, vamos comparar. Se você que veio lá do paganismo e adorava falsos deuses, está achando alguma coisa? Eu então. Mas ele não faz isso. Ele diz, nada disso vale nada. Vale alguma coisa. Nada disso vale alguma coisa. O que vale é Cristo. Precisa do Mike, senão só eu vou ouvir depois. Ajudante de palco, por favor. Um ponto importante também nesse Paulo, um rega, outro planta, né? Paulo plantou, Apolo regou, ponto também para que, além dessa diferença qualitativa, que Deus é que efetua o crescimento e Ele vai efetuar da forma como Ele quiser em cada vida, né? De uma forma individual, a interdependência. Apesar de Deus efetuar o crescimento, nós precisamos de quem planta e também de quem rega. Sim, exatamente. Então, isso aí, meus irmãos, vai influenciar na soberania maior de Deus, nas influências que nós temos na nossa vida. Então, assim, de novo, a responsabilidade da pessoa não é anulada, mas se você se alimenta mal, ou seja, se você está sendo mal regado, no caso das suas escolhas, você tem opções. Então, às vezes, quando alguém pergunta assim, pastor, posso ler tal fulano? Eu falei, depende. Se é pesquisa de o que não presta, vale a pena. Pesquisa, anota tal. Mas se é para o seu crescimento, vai perder seu tempo. Então, do que você está se alimentando? O que você está colocando para dentro? Então, eles tinham o privilégio de ter um Paulo e um Apolo. Aí, no caso, está o bom e o bom, né? Olha o que a gente aprendeu sobre Apolo aí. Um cara culto, um cara bom, né, de ensino. Então, os coríntios estavam bem. No nosso caso, hoje em dia, meus irmãos, muitas vezes não. Há várias pessoas que já me procuraram, pastor, eu queria a sua opinião, eu devo mudar de igreja? E eu quero sempre saber por que a pessoa está perguntando isso. E via de regra, meus irmãos, o que as pessoas falam eu não me sinto alimentado. Agora, esse não me sinto alimentado, muitas vezes, é que a pessoa ela acha que ela é passarinho no ninho, né? Conhece o crente de passarinho no ninho? Você já viu o vídeo de passarinho no ninho? Que desespero, aquela bando de sanguessuga que fica com o bico para cima, só esperando que a mamãe ou o papai vá lá e coloque o bichinho. Esse tipo de crente, eu digo assim, meu irmão, não sei, vamos ver, o que você tem feito para você crescer espiritualmente? Ah, não, estou só no ninho com a boca para cima. Ah, então peraí. Então a culpa não é só de quem está regando, é de quem não tem buscado melhores oportunidades de crescimento na sua própria vida. Agora,
Eu concordo que se a pessoa tem buscado, tem feito por si. Mas quando coloca o bico para cima, o que se coloca lá só é palha, já pensou? O passarinho está lá com o bico para cima, esperando uma minhoca, em vez de minhoca, a mamãe vai, dá esse pedaço de pau aqui. A mamãe trolando o bichinho, né? Talvez até engasgue e morra, mas nenhuma mãe vai fazer isso. Muitos pregadores, pastores e líderes fazem exatamente isso. Em vez de colocar o alimento, coloca um pedaço de palha, um pedaço de madeira. E aí, quando esse é o caso, eu digo para a pessoa, não, de repente você tem que orar a Deus em primeiro lugar e saber se você deve ou não continuar nessa igreja. Porque, como o irmão Alex está colocando, irmãos, nosso crescimento ele é um conjunto de influência. Quando eu era mais novo, irmãos, e eu fui eleito presidente dos adolescentes da nossa igreja. Uma coisa que se tinha muito antigamente, que eram as organizações, a União de Adolescentes, União de Jovens e tal, enfim. E aí, eu era muito novo, tinha 12 anos de idade, eu falei, 12 para 13, eu falei, não sabia nem o que fazer, o que não fazer, o nosso conselheiro não ajudava muito. E aí eu olhei para onde? Olhei para os mais velhos, olhei para os jovens. E o que aconteceu, irmãos, é que nós tínhamos uma juventude que não eram maus jovens, mas não tinha lá muita vontade e muita seriedade com Deus, como eu entendia que precisava ter, e eu acredito que era um diagnóstico correto. O que eu fiz? Eu comecei a perceber 2 ou 3 jovens que tinham essa seriedade com Deus. O que eu fiz? Colei. Continuava amigo, cordial de todo mundo na igreja, mas eu colei com quem tinha seriedade com Deus, para poder aprender deles algumas coisas que eu precisava para o trabalho que me pediram para fazer. É aquela velha história que o pessoal fala, irmãos, que o melhor amigo de um cristão é aquele que lhe leva para mais perto de Deus. Se é amigo só para comer pizza, para ir ao cinema, ir para balada gospel, não é amigo. Esse é um catalisador dos seus desejos da carne. Você só achou alguém que gosta de pecar nas mesmas coisas que você gosta de pecar, mesmo sendo crente. Então eu fico pensando, meus irmãos, quanto ao regar, interessantemente diferente da planta, né? Porque você molha a planta e ela fala assim, não vou pegar essa água, sai, não quero saber nada disso. O pessoal de Corinto fazia exatamente isso com o que aprendia. É só você ler a carta que Paulo escreve, né? Porque eu acho muito difícil que foi Paulo ou Apolo que ensinou esse pessoal a ser briguento, invejoso. Uma igreja extremamente problemática, apesar do ensino que tinham. De Paulo, Apolo e até Pedro passa por lá, né? Não foi falta de investimento. Mas é isso. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos 7, né? Quem causará a ressurreição por vir? 1 Coríntios 6, 14. Quem causará essa ressurreição? Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Muito bem. Como nós falamos em outra aula, meus irmãos, a ressurreição é algo importantíssimo e não pode faltar ao ensino cristão. Certo? Nós vamos viver para sempre. Agora, pastor, como é que a gente vai ser? Eu sei lá. Eu sei o que a Bíblia diz. Nós vamos viver para sempre. O meu professor de escatologia em 1 Coríntios, e nós usamos o livro dele na nossa aula de escatologia 7 anos atrás, né? Ele falava que todos nós vamos ter 33 anos no céu. Por que ele falava isso, irmãos? A idade de Cristo, com que ele morreu, né? Eu acho que ele está brincando, mas não é uma má ideia, né? 33 anos tá bom, né? Quem tem 33 anos aqui, mais ou menos? Tá nessa faixa aí. Pronto, aí. Tá bom ou não? Pode dar uma melhorada? Bem, depende de como nós passamos pelos 33 anos, né? Eu, na verdade, até prefiro hoje do que os meus 33. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que não tem... quando a gente fala de coisas da Bíblia, que a Bíblia não fala, a nossa melhor opção pode até brincar, mas não ficar fazendo afirmações taxativas, né? Nós não temos ideia de como é o corpo da glorificação. Agora, olha que interessante. Jesus, ele não tinha um corpo diferente.
Então, há duas teses em relação a isso. Para os momentos, os 40 dias, né, que ele ficou com os seus discípulos, lembra? Atos capítulo 1. Para os 40 dias em que ele ficou, ele manteve uma aparência normal, humana, certo? Inclusive feia. Porque diz Isaías, ele não tinha beleza nem formosura, certo? Então ele continuou normal. Pastor, Jesus não parecia com o Jim Caviezel da Paixão de Cristo, não? Não. Certo? Você que assistiu o filme suspirando pelo ator, não. Jesus não parecia com ele, tá? Então, ele manteve isso. Contudo, voltando à presença do Pai, ao final dos 40 dias, aí ele assumiu a aparência do seu corpo glorificado. Pastor, o que você acha dessa tese? Como tese está ótimo. Agora, comprovar são outros 500. A única coisa que nós sabemos, irmãos, é que nós não vamos estar mais suscetíveis ao pecado, nós não vamos estar mais suscetíveis à morte e à doença. Tudo isso é dessa vida. Se nós vamos ser exatamente como somos hoje, ou se vamos ser exatamente como no momento da nossa morte, o que eu não acho que seria algo muito bom para alguns, eu não sei. A Bíblia não fala sobre isso. Mas a Bíblia fala que você vai viver para sempre. O que eu acho interessante, meus irmãos, que essa semana eu estava assistindo de novo do Ray Comfort lá, que eu mencionei, ele discutindo com um ateu, debatendo com um ateu, melhor dizendo, muito cordialmente. O ateu, Esdras, qual é o nome daquele camarada lá, que ele estava no quarto de hotel, lembra que a gente estava assistindo? Hã? Strauss, né, alguma coisa assim? Isso. Esse camarada, o Dr. Strauss, no final ele falou uma coisa muito interessante. Olha só, parece para mim uma coisa extremamente entediante viver para sempre. Eu falei, Jesus, a mente ateia é... Mas não é exatamente isso que a ciência procura? Retardar a morte o máximo possível? Não ter gente se congelando, esperando que no futuro descubra uma maneira de o descongelar e curar a doença que porventura ele tenha sido morto? Não é só o que a ciência procura. Mas quando essa vida eterna é creditada a Deus, o que o ateu fala? Acho que deve ser muito chato viver para sempre. Bem, eu concordo. Viver para sempre, do jeito que nós estamos aqui, meus irmãos, eu acho que seria péssimo. Eu nunca compreendi o apelo de filmes onde o personagem vive para sempre. Na verdade, se você examinar alguns filmes como Highlander e outros, são pessoas deprimidas. Por quê? Os outros não vivem para sempre. E ele vai ficando, ele vai enterrando esposas, amigos, filhos, e ele vai ficando para sempre. Então, realmente a ideia, nesse mundo caído, de viver para sempre é péssima. Na verdade, viver 500, 600, 700, 800, 969 anos, como Matusalém. Eu tenho, meus irmãos, 5% da idade de Matusalém, eu já não suporto mais a batalha contra o pecado. Já pensou você conviver com o pecado 969 anos? Uma das coisas mais misericordiosas que Deus fez por nós foi reduzir a nossa vida, como diz a palavra lá em Gênesis 8, né? Até no máximo 120 anos. Kirk Douglas morreu agora, 103 parece, o ator, o pai do Michael Douglas, o Spartacus do cinema antigo, né? Para quem, eu e o irmão, acho só eu e o Gideon que lembro disso. Mas enfim, eu, Gideon, Lúcia, né, Lúcia? Spartacus, filme antigo. Mas o meu ponto aqui, meus irmãos, é que a eternidade não é isso. A vida eterna aqui é insuportável porque aqui é pecaminoso, aqui é decaído, né? É depravado. A eternidade não é isso. E a ressurreição precisa estar presente na nossa pregação. Nós precisamos dizer às pessoas que Cristo as liberta do medo da morte. E não apenas de uma morte, porque ela vai viver uma nuvenzinha para sempre, mas uma vida plena, inclusive com físico, né? Na vida eterna. E aí nós encerramos nossa letra B, meus irmãos. Alguma colocação, alguma dúvida? Não? Então tá bom, temos mais alguns minutos, vamos ver se nós conseguimos cumprir pelo menos essa última letra aí. Letra C. Deus, ele implementa e ele culmina o seu plano. De novo, Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Muito bem, meus irmãos. O versículo anterior fala que Deus trabalha, executa, né, em todas as coisas, opera em todas as coisas para o bem, não é isso? Daqueles que o amam, não é isso? Olha o que o versículo 29 diz. O bem, na opinião de Deus, não é o nosso bem, não é a nossa visão de bem. Deus opera para o bem. Aí a pessoa perde o esposo, perde o filho, pega uma doença terrível. Aí olha para o versículo e diz assim, eu só esqueci disso aqui na minha vida? Não, em absoluto. É porque eu discordo do que Deus está fazendo na minha vida. Eu discordo do que Deus está realizando e eu não acho que é o bem. Só que quando eu olho para o contexto, eu percebo que o bem que Deus tem em vistas é formar a imagem de Cristo em mim. E agora, meus irmãos, eu aconselho vocês a lerem livros como O Problema do Mal, né, do Sofrimento, de bons autores, né, como Schaeffer escreve sobre isso, C.S. Lewis escreve sobre isso. Não tem como você comparar. Não tem como você comparar o poder que o esforço, o luto, a luta, o sofrimento tem na nossa vida espiritual em comparação a outra opção. Foi o próprio C.S. Lewis que escreveu que Deus sussurra nas nossas vitórias, nas nossas bênçãos, naquilo que a gente gosta. Mas Ele grita nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. Ele escreveu também que o sofrimento é um megafone de Deus. Eu assisti o filme com Anthony Hopkins sobre C.S. Lewis, onde narra o período onde ele é um solteirão, inveterado, feliz da vida, já convertido, já extremamente útil para a obra. Tem lá algumas discordâncias teológicas, né? Como a gente costuma dizer, C.S. Lewis é o nosso herege preferido, né? Ele tem umas coisas meio complicadas, mas esse não é o ponto. E aí aparece na vida dele uma mulher. E ele se apaixona. Meses depois ela é diagnosticada com câncer. Se não me engano, na perna, acho que no osso da perna, no músculo da perna, não sei. E ainda assim eles casam. E a análise de C.S. Lewis é que Deus lhe deu uma alegria apenas para tirá-la. O texto Anatomia de uma Dor, irmãos, é indispensável para a vida cristã. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que Deus não pode decidir a sua vontade baseada em nossos sentimentos. Deus vai decidir a sua vontade baseada no seu propósito para as nossas vidas. Se Deus tiver que tirar a vida de 5 homens para salvar praticamente uma etnia inteira, Ele vai tirar a vida de 5 homens. Para quem não está ligando Lé com Cré, é a história de Jim Elliot e seus amigos. Se Deus tiver que matar num naufrágio a família inteira de um homem, para, entre outras coisas, das quais nós não sabemos, dar para a humanidade um dos hinos mais bonitos sobre conformidade à vontade de Deus e alegria no sofrimento, Ele vai fazer isso. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E eu podia dar, meus irmãos, exemplo após exemplo do que Deus causa nos seus filhos e na sua igreja através do sofrimento. Dá uma olhada na igreja de Esmirna. Esmirna significa erva, né? Erva amassada. A igreja purificada pela dor. Enquanto que em Laodiceia, onde a perseguição não está acontecendo tanto assim, bem, é uma lástima a igreja de Laodiceia. Na história, meus irmãos, a coisa tem se repetido vez após vez. Vocês lembram da entrevista que alguém assistiu, que foi feita com pastores da China, perguntando se eles oram para que a perseguição acabe? Eles não oram.
Eles só oram para que eles se mantenham perseverantes. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles olham para o outro lado do globo, para nós, e acham inacreditável o que a liberdade faz com a igreja do Senhor num país como o nosso. Nessas semanas eu gravei 2 vídeos em 2 lugares onde nossos irmãos foram mortos. Na história da igreja, a Arena de Verona e o Coliseu em Roma. E o tema foi exatamente isso. Nosso conforto é o nosso pior inimigo. A nossa liberdade e nosso conforto são inimigos implacáveis contra a nossa vida cristã. Em níveis diferentes, mas essa é a realidade, meus irmãos, que acontece conosco. O que acontecerá com cada crente? Filipenses 3, 20 a 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Promessas em cima de promessas, meus irmãos, é sobre isso que a nossa vida é baseada. Uma coisa interessante, meus irmãos, sobre o luto, e eu me refiro, é claro, da perda de um irmão em Cristo, parente ou não, é que talvez, inclusive, sejam situações onde há muita dor, muita dificuldade, né? E não é aquela situação em que alguém teve um mal súbito ou um infarto e um momento está vivo, outro não está. Às vezes são momentos de prolongada dificuldade, de prolongada dor, de prolongado sofrimento. Mas o que eu acho interessante, meus irmãos, é que no segundo após aquele último suspiro, 2 realidades completamente diferentes existem. Nós ficamos com a saudade, com a tristeza, com a dor, com o luto. Nós que não estávamos passando pela dor que aquela pessoa estava passando, ficamos nesta situação. Ainda com a esperança, mas ficamos nessa situação. Todos nós já passamos de uma maneira ou de outra por isso. Do outro lado, a vida, ressurreição, gozo, paz. A dor já acabou e toda a lágrima foi enxugada. É isso, meus irmãos, que é a experiência cristã. É isso que é a bendita esperança dos santos, é a certeza da nossa vida. É claro que não é verdade quando nós nos despedimos de alguém que não conhece a Cristo. Aí a situação é muito ruim. A pior que jamais qualquer ser humano poderá experimentar. E Paulo nos deixa claro, meus irmãos, que ele executará isso nas nossas vidas. O nosso Deus realizará isso nas nossas vidas. Por que eu estou reforçando isso tudo? Porque nós precisamos trabalhar em nós, irmãos, o desprendimento das pessoas e das coisas deste mundo. Devemos amar as pessoas, devemos valorizar e agradecer a Deus pelas coisas, sim, claro, mas devemos ser desprendidos das pessoas e das coisas, sabendo que a eternidade nos aguarda. Número 3, João 17, 24. Qual o desejo de Cristo por aqueles que são seus? Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, há um desejo em oração, inclusive, do nosso Senhor, para que nós possamos estar definitivamente com Ele em sua presença. Acho isso interessante porque é claro que espiritualmente Ele está inclusive conosco aqui hoje. Nós somos tantas pessoas, mais Ele. Ele está sempre presente quando a sua igreja está, na verdade, está sempre presente na nossa vida, mas está sempre presente quando a sua igreja está reunida. Mas ele está falando aqui de algo diferente. Não é apenas a presença dele invisível, mas a presença dele visível e muito mais relacional. E ele faz isso, ou ele transforma isso num período de oração em João capítulo 17, para que eles cumpram o propósito que nós temos para eles, mas que logo eles estejam comigo. Porque nós somos, como diz a palavra de Deus, o galardão, né? A recompensa que Deus deu ao seu Filho, somos eu e você. Muito bem. Nós estamos falando, irmãos, nesse ponto 1, a soberania de Deus na salvação
e já vamos agora partir, ou aula que vem, para o segundo ponto, conversão. Eu quero encerrar essa parte da soberania, meus irmãos, falando qual é o grande ponto aqui, qual é a grande lição aqui. A salvação começa com a eleição de Deus. A eleição é a escolha de Deus. Ela continua com a predestinação. A predestinação sempre é para um propósito, para um objetivo, para sermos a imagem do seu Filho, para sermos para a glória da sua graça. E ela vai continuar em Deus mantendo a nossa vida até a glorificação. O que nós aprendemos hoje nesse primeiro ponto? Do começo até o final. Diferente de todas as outras religiões, a salvação é monorgética. O que significa isso? Ação única de Deus. Certo? É Deus que está à frente, é Deus que está executando, é Deus que está realizando. Jonathan Edwards, se não me engano, tem essa frase: a nossa única participação na nossa salvação é qual, irmãos? É o pecado do qual somos salvos. Mas eu queria participar de algum jeito. Está aí a sua participação. Parabéns. Queria contribuir de alguma maneira. Contribuiu. Você deu o motivo pelo qual você precisava ser salvo. Amém, irmãos? Isso precisa ser reafirmado, porque é isso que faz a distinção da fé cristã para qualquer outra. Eu estou lendo um livro do autor que já falei. Compra 2, dá para mim 1. Ravi Zacharias. Como esse homem escreve? Ele escreve, fala, dá para você ouvi-lo durante horas. É um indiano que mora nos Estados Unidos, né, ou no Canadá, não lembro agora, enfim. E Ravi está falando, meus irmãos, uma análise da nova espiritualidade. É a espiritualidade que está sendo propagada sutilmente nos Estados Unidos há décadas, através de personalidades como Oprah e como Deepak Chopra, que é um outro indiano espiritualista, e outras personalidades menores. E ele faz uma análise perfeita de como o que está sendo colocado aqui tem uma máscara de teísmo, ou seja, de ser uma coisa de Deus. E tem uma máscara, uma capa de incluir Jesus nisso, porque a Oprah tem um pano de fundo evangélico, inclusive batista, se eu não me engano. E aí, como a mentalidade americana está farta da religião conservadora, porque confronta as suas escolhas progressistas e modernas, aí vem essa personalidade, né, que ela nunca erra, tudo que ela faz é corretíssimo, tá? É outra coisa que o livro avalia, como ela tem um passe livre de qualquer coisa que ela faz, porque afinal de contas é uma pessoa muito boa. E aí ela vem com essa nova espiritualidade, o pessoal está dizendo, isso aí é bom. Só que ele faz uma análise, meus irmãos, interessante de como o Ocidente tem olhado para o Oriente em busca de espiritualidade, mas ele, sendo indiano, ele sabe que o Oriente está decepcionado com a sua própria espiritualidade, e é por isso que a igreja que mais cresce no mundo é a igreja chinesa. É por isso que você tem ainda na China um crescimento enorme em comparação a outros lugares do mundo. Olha que interessante. Está todo mundo dizendo assim, a Julia Roberts fez um filme. Comer, dormir, amar, né? Comer, rezar e amar. Isso. Não lembrava a sequência. Aonde, de novo, a religiosidade oriental é exaltada. Ela encontra o rumo para a sua vida com um yogi, com um pensador oriental. Só que é interessante, eles estão voltando e buscando conhecer a Cristo, fazendo o caminho inverso. Por quê, meus irmãos? Porque a religião centrada no ser humano, e aí é o que está o meu ponto aqui de ser completamente diferente, ela cansa, ela exaure, ela deixa você já farto de estar sempre buscando algo que você nunca vai alcançar. Não há graça. A graça, meus irmãos, é Deus falando assim, você quer me servir? Aí você diz, quero, porque eu amo muito. Aí Deus fala assim, você não vai conseguir me servir. Porque o seu coração é assim, 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 assim. Aí você diz, Senhor, então o que eu vou fazer? Agora eu vou ajudar você a me servir. Agora eu vou capacitar você a me servir.
Nós precisamos compreender de uma vez por todas, meus irmãos, que tudo que nós fazemos é por causa de Cristo. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Só conseguimos porque Ele nos capacita através do seu Espírito. É o resumo do que Ele fala ao povo no deserto. Calai-vos, sosseguem e vejam que o Senhor é Deus. O mais interessante, meus irmãos, é que a fé cristã, por isso, devia ser a mais fácil, uma vez que não é meu o trabalho e o trabalho é dele. Mas quanto nós complicamos a experiência cristã, não é verdade? Quanto nós tornamos complexo aquilo que deveria ser simples. E criamos um monte de acessórios, inclusive ao culto cristão, à igreja de Cristo, acessórios que não são necessários. E que às vezes tornam a obra cansativa, tornam a experiência cansativa, quando ela deveria ser uma experiência de confiança e descanso no nosso Deus. Semana que vem nós continuaremos falando sobre salvação e continuaremos falando sobre essa esperança, esse descanso e essa graça imensa que nós recebemos. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por tão grande salvação. Perdoa-nos, ó Deus, porque costumeiramente nós não vivemos de maneira digna do chamado que recebemos, como Paulo nos escreve em Efésios. Não vivemos de maneira digna daquilo que o Senhor tem realizado, tem feito em nossas vidas. Mas muito obrigado, Senhor, pela Tua graça e Tua misericórdia que nos resgata continuamente. Não apenas nos resgatou, nos redimiu do lamaçal do pecado e das trevas e nos tirou debaixo da ira, mas continua nos resgatando, continua nos redimindo, continua nos trazendo de volta o Deus que ama teimosamente, apesar de nós. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelas verdades que relembramos hoje. Dá-nos uma tarde de descanso e traz a Tua igreja inteira para louvar e agradecer o Teu nome nesta noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz da parte do